Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Vamos dando continuidade às nossas aulas de linguagens de script. E na última aula ficou esse exercício para vocês resolverem, né? Fazer um programa que lê um vetor de inteiro de 10 posições, aí em seguida fazer uma função que recebe o vetor de inteiro e retorna um outro vetor com os números primos contidos no primeiro vetor. Aí fazer uma função principal para mostrar o vetor de números primos, né? Na última aula, eu já até havia feito essa função aqui, ó, função é primo, que é uma função que recebe um número como parâmetro e retorna verdade ou falso se o número for primo ou se o número não for primo. Então, se for primo, retorna verdade, se não for primo, retorna falso. Então, essa funçãozinha a gente já tinha deixado pronto da última aula. Então, vamos continuar aqui e fazer o restante do exercício. Ó, primeira coisa, ler um vetor de inteiro de 10 posições. Então, vou fazer também uma função para isso. Tá? Então, vou ter uma função aqui, ler vetor, não vai receber parâmetro nenhum, tá? E vai retornar um array com 10 posições. Então, vou ter aqui uma variável que eu vou chamar de vet e vou retornar esse vet. Só que antes de eu retornar esse vet, eu vou fazer um laço. Vou ter uma variável i que vai começar em 0, enquanto o i for menor que 10, por quê? Porque eu quero 10 valores, e mais. E aí eu vou pedir para o usuário digitar um número e vou guardar esse número no vetor, né? E então prompt para ele digitar o número, para ler os dados, né? Digite um número. Preciso transformar esse número em inteiro, então vou ter aqui um parse int, e aqui dentro eu coloco o prompt, tá? E esses dados eu vou guardar no vetor, então eu vou dizer vetor.push e vou guardar esses dados aqui no vetor, tá? Como eu tenho uma única linha de código dentro do laço for, essa chave aqui é opcional, não preciso ter ela não, tá? Opcional, posso fazer assim. Se achar que fica mais fácil de entender com chave, coloca a chave, tá? Então, fica opcional. Pode ter ou pode não ter. Pronto, o ler o vetor é só isso. E aí ele vai me retornar um vetor com 10 posições, tá? Porque eu vou repetir isso aqui e fazer push 10 vezes. Beleza, li um vetor de 10 posições. Depois, em seguida, fazer uma função que recebe um vetor de inteiros e retorna um outro vetor, um segundo vetor, com os números primos contidos no primeiro vetor. Então, vamos fazer aqui. Function. Vamos falar assim, pega primos e recebe um vetor como parâmetro. Eu vou dizer que é o vet1 que ele vai receber como parâmetro. E eu vou retornar um vet2. Mas quem vai ser esse vet2? Vai ser um vetor que eu vou criar aqui. Certo? Então eu vou receber um vetor como parâmetro, vou criar um segundo vetor e retorno esse segundo vetor. Porém, antes de retornar esse segundo vetor, eu preciso pegar os números primos que tem no vetor 1 e inserir eles no vetor 2. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer um laço para cada número do vetor 1. Então, cada número que eu tenho no vetor 1, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar cada um dos números do vetor 1. Né? Então, aqui, vet é um vetor. E eu vou percorrer este vetor e guardando os valores na variável num. Aí eu vou verificar se a variável num ela é primo. Então, se o num for primo, como é que eu vou verificar se ele é primo? Eu chamo a função é primo e verifico o num. Se num for igual a true, quer dizer, é primo, então eu posso inserir no vetor 2. Então, eu digo vet2.push e insiro o número. Então, eu só vou inserir o número no vetor 2 se o número for primo. Tá? Esse if eu posso fazer assim, ou eu posso fazer também assim, ó. Por quê? Porque é primo, retorna um valor booleano, retorna true ou retorna false. E aí, se eu verificar aqui, ó, true, se verdade, aí ele faz isso aqui. Se falso, aí não faz isso aqui. Se tivesse o else, faria o else, mas não tem o else, não faz. Tá? Então, nosso pega primos é isso. Tá? Recebe um vetor. Para cada número que está no vetor, eu verifico se é primo. Se for primo, eu insiro no vetor 2. Quando eu terminar o laço, eu retorno o vetor 2. Tá? Eu já vou fazer uma outra função aqui, lá no exercício não pede, mas já vou fazer aqui, que é o mostrar vetor.
E aí eu recebo um vetor como parâmetro e vou mostrar esse vetor. E aí eu vou mostrar assim. Na verdade, não, nem precisa disso. Pode deixar assim. Vamos fazer logo a função principal. Então, vou ter o function principal. E aqui depois eu vou chamar a função principal. O que eu vou ter na função principal? Eu vou primeiro ler o vetor 1, né? Então, vou ter aqui o V1 e eu vou ler o vetor, pronto. Depois, eu vou ter o V2, que vai receber o quê? O pega-primos, e recebe o V1 como parâmetro. Então, eu passo o V1 como parâmetro, ele verifica se tem números primos, coloca num outro vetor, né? Aqui. E retorna esse vetor depois e eu vou guardar aqui. E por fim, eu vou mostrar. Então, alert, eu vou mostrar o V1 e depois um outro alert para mostrar o V2. Pronto, só isso é o nosso exercício, né? O E' já estava pronto, a gente já fez o ler e o pega-primos. E aí vamos testar e ver se isso aqui vai funcionar, né? Acho que eu fechar a pastinha aqui, só um pouquinho. Então pede para digitar os números, só que aqui são 10, eu não vou fazer com 10 não, tá? Vou diminuir, vou colocar aqui só 4. Então, vou pressionar F5 de novo para recarregar. Então, vamos dizer aqui, eu vou colocar o número 5, vou colocar o número 10, colocar o número 23 e colocar o número 15. E ok. Ali me mostra todos os números, né? 5, 10, 23 e 15, e depois somente os números primos. Tá? Se eu quiser, posso melhorar, vou fazer aqui a funçãozinha para mostrar, ao invés de colocar esse alert, eu vou fazer uma função para mostrar. Então, vamos dizer aqui, function mostrar, que eu quero mostrar um embaixo do outro. Acho que ficou mais fácil para a gente enxergar. Então, eu vou ter uma variável aqui, texto, que começa com a string vazia. Aí eu faço o laço, eu vou receber o vetor aqui como parâmetro. Tá? Aí eu faço o laço para cada número do vetor, cada número que está dentro do vetor, eu vou fazer o quê? Text mais igual, né? Vou concatenando na variável text, o quê? O número mais um contrabarra n para poder quebrar a linha, tá? E depois eu vou dar um alert no text. E aí eu posso chamar a função mostrar aqui e depois aqui. Então vamos lá de novo. Pressionar F5. Então vou digitar aqui os números 10, 7, 11 e 8. Então mostra aqui os números 10, 7, 11 e 8. E depois somente os números primos 7 e 11. Ok? Então é só isso, né? O exercício é só isso aqui. E aí, o que eu vou deixar para vocês fazerem, né? Hoje a minha aula vai ser mais curta, porque vocês vão ter um desafio um pouquinho maior para resolver. O que vai ser o desafio que eu vou deixar para vocês resolverem? Um desafio, né? Tentem fazer, quebra a cabeça. Se precisar tirar dúvida, me envia lá no fórum, me envia no WhatsApp. Mas tentem fazer esse aqui, ó. Fazer uma função que receba como parâmetro um número. Se o número estiver entre 0 e 99, a função deve retornar o número por extenso. Senão, a função deve retornar fora do intervalo. E aí escrever uma função principal para entrada e saída de dados. Então, por exemplo, né? Vou só começar aqui, mas não vou fazer ele não, vou deixar aí para vocês fazerem. Por exemplo, eu vou ter uma função. Deixa eu salvar aqui para ele poder já ir colorindo o código e ajudar a completar. Então, por exemplo, eu vou ter uma função aqui, transforma, que vai receber um número como parâmetro e vai retornar ele por extenso. Então, transforma um número em número extenso, né? Por extenso. Então, por exemplo, se o número for igual ou idêntico a 0, pode ser só igual, tá? Então, o que eu vou fazer? Return 0. Pronto, é isso que é para fazer, né? Aí,
Pode fazer também usando switch case, né? Então, caso o número seja 0, aí dá o return 0. Então, seria algo começando assim. Aí, se o número é igual a 1, return 1 e assim por diante. Porém, você não vai fazer sem ifs. Né? Se o número é 1, faz isso. Se o número é 2, é isso. Tal. Não vai fazer sem if. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês pensem uma forma inteligente de fazer isso. Né? Então, por exemplo, se o número é o número 23, beleza, eu sei a dezena, que é o 2, sei a unidade, que é o 3, e aí você conseguir de alguma forma montar isso por extenso. Né? Então, o desafio é de 0 a 99, mas eu ainda deixo um desafio maior. Se você conseguir mostrar os números por extenso de 0 a 99, tenta também fazer de 0 a 999. Um desafio maior ainda para vocês. Né? Então, recebe um número por parâmetro e retorna o número por extenso. Aqui é só o início, né? Recebi um número, se o número for 0, retornei aqui por extenso. Depois precisa, obviamente, fazer a função principal, mas a ideia é essa aqui. Tá? Então fica esse desafio para vocês. Aí a aula hoje é curtinha, porque isso aqui eu imagino que vocês vão levar um certo tempo para poder conseguir fazer. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.